Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais uma segunda-feira nós estamos aqui para falar do amor do Pai. Mais uma semana Ele nos concedeu vida, saúde, Ele nos sustentou. Glória a Deus pela sua vida, que você está aqui comigo nesta noite assistindo. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Eu não sei de qual região você é, mas aqui em Limeira está chovendo bastante, uma chuvinha boa. É bom porque muitas pessoas estão em casa, né? E vão ter oportunidade de estar assistindo a esse vídeo conosco. Boa noite, André. Graça e paz, querido. Deus abençoe sua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso propósito original. Muitas pessoas vivem sem saber o porquê. O porquê vivem, o porquê foram criadas. Boa noite, Manu. Graça e paz, querida. Deus abençoe sua vida. Muitas pessoas simplesmente vivem, sobrevivem, né? Muitas vezes elas caem naquela rotina de todos os dias fazer as mesmas coisas. Oi, Gabi, meu amor. Boa noite. Michele, boa noite. Graça e paz. Saudade de vocês. Então, muitas pessoas, elas simplesmente sobrevivem, né? Trabalham, pagam suas contas e não sabem o porquê foram criadas. Qual o verdadeiro propósito de estar aqui? Oi, Lu, boa noite, querida. Graça e paz. Deus abençoe a vida de vocês. Muitas pessoas não sabem o porquê nasceram. Muitas pessoas dizem, nem sei porque eu nasci, nem sei porque eu tô aqui. Nada dá certo, tudo dá errado na minha vida. Então, hoje eu quero te convidar a entender o seu verdadeiro propósito, o porquê Deus te formou, o porquê Deus te criou e o porquê de muitas vezes você passar por tantas coisas e você muitas vezes não entende o porquê, né, de tantas tribulações, de tantas aflições, porquê nada dá certo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de nós mergulharmos aqui no texto, eu gostaria de te convidar a ser um agente do Senhor, a compartilhar esse vídeo, marcar aquela pessoa que você tanto ama e que nunca consegue fazer com que nada dê certo na vida dela. Então, quero te convidar a marcar essa pessoa, liga para ela. Oi, Emanuele, boa noite, querida, graça e paz. Eu quero convidar você a marcar essa pessoa, liga para ela, fala, ó, você tá aí com essa chuva sem fazer nada, não pôde sair de casa, cancelou a caminhada da noite, vamos assistir um vídeo comigo? Vamos entender algumas coisas nessa noite? Então faça isso e nós vamos dar início à nossa palavra, amém? Final de ano chegando, é hora de pararmos um pouquinho, né, e analisarmos como meu cabelo hoje tá impossível, gente, ele não quer parar. É dia de nós analisarmos como que foi o ano, fazer um balanço, né? Um ano tão difícil, tantas dificuldades. O ar tá na minha cabeça. Com tantas dificuldades, com tantas... Foi um ano atípico, né? Fizemos planos na virada do ano e... Oi, Amanda. Boa noite, querida. Graça e paz. Rita, boa noite. Graça e paz. Deus abençoe a vida de vocês. Foi um ano que nós fizemos planos, nós desenhamos, né? Como seria, muitas vezes... Nós colocamos lá planos, projetos e Deus permitiu. Oi, Su, boa noite, meu amor, graça e paz. E Deus permitiu uma pandemia e mudou tudo, né? Tudo mudou o curso. Então, agora chegando no final de ano, é um momento de nós refletirmos sobre o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer e como nós vamos viver o nosso próprio ano, se o Senhor não voltar antes, né? Se assim Ele nos permitir viver. Então, hoje eu gostaria de convidar você a mergulhar nessa palavra. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que o Espírito Santo te desse discernimento para você poder, de repente, mudar os seus planos para o próximo ano, que você pudesse, de repente, escolher viver uma vida diferente, segundo o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu quero começar lendo com vocês Romanos. Eu vou falar de Gênesis hoje, mas eu quero, antes disso, ler com vocês Romanos, para que a gente possa começar a entender um pouquinho o contexto.
Oi, Dimara, boa noite, meu amor, graça e paz. Tá sumida, saudade de você. Não te vi mais, sua irmã tá bem? Pra você entender, porque muitas vezes, boa noite, Lu, graça e paz, meu amor. Muitas vezes você tem passado por coisas que você não entende, que você fala, mas o que tá acontecendo? Boa noite, mãe, graça e paz. Que bênção! Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo. Graça e paz. Deus abençoe sua vida e Deus fale ao seu coração. Boa noite, Patrícia. Graça e paz. Boa noite, Joana. Graça e paz. Queridos, compartilhe esse vídeo. Marque seu vizinho, seu amigo. Sejam agente do Senhor. Amém? Então eu quero que você, muitas vezes, talvez você está passando por uma situação que você já se perguntou várias vezes, mas por que comigo? Por que está acontecendo isso? Sabe aquele relacionamento que vocês eram tão apaixonados no começo, que vocês viviam tão bem, que vocês se davam tão bem? Tá bom, meu amor, manda assim. Vocês viviam tão bem, vocês eram apaixonados, vocês gostavam de estar juntos e foi passando o tempo e vocês se tornaram os piores inimigos. Vocês não podem nem se ver mais, vocês não conseguem mais viver embaixo do mesmo teto. Quantos filhos que odeiam seus pais? Quantos pais que odeiam seus filhos? Quantos maridos que odeiam suas esposas? Quantas esposas que odeiam seus maridos? E aí você se perde, você fala, por que que isso aconteceu? Se nós éramos tão apaixonados, se nós gostávamos tanto um do outro, o que aconteceu? Onde foi que eu errei? Né? Você já ouviu alguém dizer assim, meu Deus, mas eu criei os meus filhos tão bem e eles me odeiam, onde foi que eu errei? O que que eu fiz de errado? E hoje nós vamos mergulhar e nós vamos tentar entender isso. Oi, tia, boa noite, graça e paz. E nós vamos entender isso. Eu quero ler com vocês lá Romanos 5, do 3 ao 5. Eu quero te dizer também, querido, que nada está perdido. Só não vai mais ter jeito depois que nós falecermos ou se Jesus arrebatar sua igreja, aí não tem mais jeito. Mas enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos aqui vivendo nessa terra, tudo tem jeito, tudo tem solução, desde que você volte para o plano inicial de Deus para a sua vida. Não tem como um peixe viver fora d'água. Ontem, eu até postei uma foto no meu status. A Valentina achou, primeiro ela achou uma joaninha. Ela levou a joaninha para a banheira e ela ia dar banho na joaninha. Pois a joaninha sumiu, deve ter voado, não sei. E ela ficou triste, falou, mamãe, eu não vou conseguir viver sem minha joaninha. E aí consegui distrair ela, nós fomos para a igreja e ela achou um besouro. Pois ela segurou esse besouro e falou, mamãe, eu vou guardar esse besouro. E eu tentei explicar para ela que aquele besouro, ele tinha o habitat natural dele, ele não ia conseguir viver na mãozinha dela, ele ia acabar morrendo. Só que ela não entendeu, ela falou, mamãe, vamos colocar ele numa caixinha e eu vou dar comida para ele, eu vou dar água e ele vai viver. Tá bom. Ela veio segurando esse besourinho, lá de Mogi Guaçu até Limeira. Eu coloquei num potinho para ela, furei todo o potinho. Aí ela falou, mamãe, vamos pesquisar o que ele come? Aí nós vimos lá que ele se alimenta de outros insetos e de plantas. E eu peguei umas folhinhas que eu tinha aqui, coloquei dentro do potinho, só que eu sabia que ele não ia sobreviver ali. Mesmo furando, mesmo tendo oxigenação, tá fora do habitat natural dele. E assim aconteceu. Ela dormiu com o besourinho na cama. E hoje de manhã o besourinho tava lá durinho, assim, ó, virado para cima. E eu expliquei para ela, falei, filha, tá vendo? Você tirou ele do habitat normal dele. Assim também somos nós. Nós vamos mergulhar hoje lá em Gênesis, nós vamos entender a nossa criação. E nós vamos entender o que acontece quando nós estamos fora do propósito. Assim como uma planta. Quando você tira a planta, sabe? Às vezes as pessoas compram, né, aquelas jabuticabeiras lindas, produzindo, tira com todo cuidado, da maneira que tem que ser feita, tudo certinho, e coloca em outro ambiente, passa-se alguns dias, aquela jabuticabeira morre. Quantas vezes nós vamos lá, compramos hortaliças, nós plantamos, só que nós mudamos o habitat natural dela.
e essa plantinha morre. Quantos betas você já deve ter comprado? Eu comprei vários betas para minha filha. E ele acabou morrendo, ou por excesso de comida, ou por troca de água, às vezes por cloro, às vezes por alguma coisa. Por quê? Ah, obrigado, filho. Por quê? Porque nós tiramos ele do habitat natural dele. E muitas vezes você tem passado por dificuldades, muitas vezes seu casamento não deu certo, muitas vezes você tem entrado em atrito com seus filhos, porque você está fora do propósito original de Deus. Deus nos criou para ser a sua imagem e semelhança. Ele soprou o espírito dele dentro da nossa narina. Quando nós, por alguns motivos, por inúmeros motivos, nós decidimos viver longe da presença de Deus, fora do propósito, nós morremos. E eu não falo de uma morte física, eu falo de uma morte espiritual. Adão e Eva estavam no propósito. Eles tinham lá comunhão com Deus. Ele falava com Deus todos os dias. Ele ficava com Deus, ele ajudou Deus colocar, falei na live passada, ele ajudava Deus colocar o nome nos animaizinhos. Só que chegou um determinado momento que eles decidiram desobedecer a Deus. E eles optaram por viver longe da presença de Deus. E naquele momento, eles morreram. Não fisicamente, porque eles continuaram vivos, mas espiritualmente, eles já não tinham mais comunhão com o Pai, eles começaram a sentir dores, eles começaram a ter que trabalhar para o seu sustento, eles começaram a sentir vergonha, eles sentiam vergonha da sua nudez. Então nós entendemos que quando nós estamos longe do propósito de Deus, nós acabamos morrendo. E aí as lutas vêm, aí as decepções vêm, aí os problemas financeiros vêm, aí os atritos dentro de casa começam, e nós começamos a perder a nossa essência. Nós começamos a esquecer de onde nós viemos, quem é o nosso Pai, quem cuida de nós, quem tem um plano de vida para nós. Quero ler com vocês Romanos, vai te fazer entender um pouquinho algumas coisas. Romanos 5, do 3 ao 5. Mas não somente isso, como também nos gloriamos das tribulações, porque aprendemos que as tribulações produzem perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Boa noite, Dirceu, graça e paz. Queridos, então toda luta, ela gera dentro de nós perseverança. A tribulação, ela produz paciência. Nós precisamos ser pacientes quando nós estamos passando por uma tribulação, por uma luta, por uma dificuldade, por momentos difíceis, por tempestades. E a paciência, ela produz experiência. Quantas vezes nós caímos e levantamos? Em cada tombo, nós aprendemos a nos levantar de uma maneira diferente. Tudo isso que nós passamos agora com a Covid, tudo isso que foi um levante contra as nossas vidas, nós aprendemos a nos reinventar. Os nossos trabalhos, o nosso convívio, a nossa família. Então o Senhor gerou dentro de nós experiências novas. Ele gerou confiança. Quantas pessoas não se descobriram nessa pandemia porque ficaram em casa, tiveram que se reinventar? Eu tive que me reinventar. Eu já disse para vocês, eu vi uma empresa de 23 anos com as portas fechadas, com todos os funcionários com rescisões nas mãos. Eu tive que me reinventar. E isso gerou o quê? Experiência, confiança. Não tem como nós termos confiança de algo
que nós não dominamos. Não tem como nós falarmos de algo que nós não temos propriedade para falar. E aqui nos diz que a confiança, ela não nos decepciona, por quê? Porque Deus derramou o seu Espírito dentro do nosso coração. Então tem um porquê. Se você estiver fora dos planos de Deus, se você estiver fora do plano original do Pai, você não vai conseguir. Você vai se sentir sozinho. Oi, Rogério, Thaís, boa noite, queridos, graça e paz. Você vai se sentir sozinho. Você vai ver o seu casamento escorrendo pelas suas mãos. Você vai ver os seus filhos sendo roubados pela droga, pela marginalidade. Você vai perder os seus filhos para a bebida, para o vício. Você vai perder a sua empresa para as dívidas. Isso vai acontecer se você fugir do plano original que Deus tem para a sua vida. Mas hoje eu estou aqui para te lembrar do plano original de Deus para a sua vida. Porque quando você entender de onde você veio, quem te formou e qual é o plano de Deus para a sua vida, você vai compreender o que você está passando e você vai colocar a sua vida nas mãos de Deus novamente. Você vai voltar o eixo no lugar. Uma engrenagem, se ela quebrar um dentinho, ela começa a pular. Ela não vai ter o seu curso normal. Assim também somos nós. Eu quero ler com vocês Gênesis 1, a partir do 11. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Quando Deus ali fala sobre a formação do mundo, como o mundo foi formado. Gênesis 1, 11, 12. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação. Quem determinou, queridos? Deus determinou. Plantas que deem semente e árvores cujo fruto produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. Deus deu um comando e assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então nós podemos notar aqui que um comando de Deus, as plantinhas, as frutas foram feitas. E cada fruta dava o seu fruto segundo a sua espécie. Eu quero ler com vocês também lá no 20. Vamos pular lá para o 20. Disse também Deus: fervilhem as águas em fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sobre o firmamento dos céus. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas em conformidade com suas espécies, e todas as aves também de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Nós podemos notar aqui, vou ler o 22 também. Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Então você veja aqui que Deus formou, viu que era bom, e ordenou que eles se multiplicassem. Então nós entendemos que Deus fez os peixes e os seres aquáticos. Então o peixe, ele tem a sua natureza, ele vive na água. Se o peixe ficar um pouquinho, boa noite Emerson, graça e paz querido, Deus te abençoe. Se nós tirarmos o peixe da água, ele morre. Se nós tirarmos a plantinha
da terra, ela morre. Por quê? Porque Deus fez assim, é o habitat natural dela. Agora vamos lá para Gênesis 2, 7. Então, o Senhor moldou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Olha que coisa mais linda. Deus nos formou do pó da terra. Ele modelou, ele fez com as suas próprias mãos. Mas ele viu que era só um boneco. Precisava de algo a mais. Ele poderia ter ordenado para que nós fôssemos seres viventes. Mas não. Diferente de tudo que ele formou, eu imagino assim, ele segurando aquele boneco de barro. E ele soprou o próprio fôlego dele dentro daquele boneco. E ali, aquele boneco teve vida. Então, querido, você tem o fôlego do próprio Deus dentro de você. Não tem como nós vivermos fora da presença de Deus. Assim como um peixe fora d'água, ele morre, nós também. Longe da presença de Deus, nós morremos. Longe da presença do Espírito Santo, nós somos secos, nós somos mortos. Assim como Adão e Eva, quando perdeu essa presença maravilhosa de Deus, eles morreram. Eles começaram a lutar com o seu próprio braço, começaram a dar cabeçada. Assim como nós. Quantas vezes nós nos afastamos do caminho de Deus? Quantas vezes nós nos afastamos e nós achamos que nós somos autossuficientes? E aí começa a dar tudo errado. O plano de Deus era que nós tivéssemos família, que nós tivéssemos nosso cônjuge, nossos filhos. Deus nos formou para viver em harmonia. Deus nos formou para que nosso lar seja o lugar mais gostoso dessa terra. Quantas pessoas enrolam para ir para casa? Porque dentro de casa é um inferno, só tem briga, só tem gritaria, só tem discussão. Quantas crianças ficam até tarde na rua porque não querem voltar para casa, porque lá elas vão presenciar brigas, lá elas vão apanhar, lá elas vão escutar um monte de palavrão. Quantos maridos saem do trabalho e preferem ficar no bar bebendo, contando piada com os amigos, do que voltar para a própria casa? Não foi isso que Deus sonhou para sua vida. O que Deus sonhou para sua vida. Boa noite, Nenê. Graça e paz, querido. Deus te abençoe. Saudade. Deus planejou a família para que fosse uma delícia, um lugar de prazeres. Eu tenho o maior prazer do mundo de estar na minha casa, de estar com a minha família, de estar com meu esposo, com os meus filhos. Sabe aquela coisa assim, é gostoso viajar, é gostoso estar em outros lugares, mas nada se compara a voltar para nossa casa, abraçar nossos filhos, nosso marido, fazer aquela comidinha gostosa, sentar na mesa e ficar em harmonia. Querido, o seu lar tem que ser o lugar mais gostoso dessa terra. Se está diferente disso, é porque algo está errado. Qual que é o plano de Satanás? Qual que é o plano do inimigo? Ele não tem família, então o plano dele é destruir a sua. Você veja bem, qual que é o ciclo normal? Muitas pessoas querem se casar para fugir de casa. Boa noite, Cibele, graça e paz, meu amor. Muitas pessoas, elas querem casar porque querem sair de casa. Boa noite, Amanda, graça e paz. Saudade de você, viu, Fábio? Boa noite, querido. Muitas pessoas, elas saem de casa porque acham que casando vão se livrar do pai e da mãe, porque o lar em casa não é legal. Mas muitas pessoas se casam por amor. Então, ela conhece uma pessoa, ela se apaixona, ela faz planos, ela marca um noivado, ela se casa, é o dia mais feliz da vida dela, o casamento, e ali eles fazem juras de amor. Oi, Nani, boa noite, graça e paz, querida. Cíntia, boa noite, graça e paz. Muitas vezes elas fazem ali, né,
juras de amor, elas estão apaixonadas e elas fazem planos de ficar velhinhos juntos, de ter vários filhos. Boa noite, meu amor, graça e paz, eu te amo, viu? Boa noite. Então, queridos, eles fazem planos de viver o resto da vida, de ficar velhinhos, de contar histórias para os seus netos. E aí eles se esquecem de Deus, eles se afastam dos caminhos do Senhor. E aí o que acontece? O inimigo entra naquela família, que é um plano de Deus, que é um plano perfeito, e ele coloca o quê? Às vezes ele coloca ali intrigas, às vezes ele coloca ali coisas um na cabeça do outro, aí eles começam a ver somente os defeitos um do outro. Aí depois o inimigo vem e coloca ali uma dificuldade financeira. Quem é casado sabe, quando tem bastante dinheiro é fácil, né, administrar, tá tudo lindo, tá tudo bem, tem dinheiro para fazer tudo. Aí quando o dinheiro começa a faltar, começam as brigas, começam os atritos. E aí o inimigo coloca lá a dificuldade financeira, aí ele coloca lá um ódio no meio do casal, aí as brigas começam, os filhos sentem. Dali a pouco vem o divórcio, com o divórcio, consequentemente, vem uma falência, porque o inimigo coloca o que na cabeça? Agora você está solteira, agora você pode farrear, agora você pode viver o que você não viveu, como se isso fosse felicidade. E aí você acaba se perdendo, acaba procurando preencher aquele vazio que todos nós sentimos, todos nós temos, né, uma necessidade de estar com alguém, de ser amado, de ser acolhido, de ser cuidado. E aí o inimigo coloca aquelas coisas, aquele vazio, e aí as pessoas começam a buscar preencher esse vazio em drogas, em bebidas, em vícios, em jogos, em compras desenfreadas. Aí começa a buscar prazeres no mundo, e cada dia vai se afastando mais de Deus, e a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E aí aquele vazio não é preenchido, e o que acontece? O inimigo coloca ali uma depressão. Depois da depressão vem ali o desejo do suicídio, de tirar sua própria vida. E muitas pessoas acabam tirando a sua própria vida porque se perderam no propósito, se perderam no meio do caminho, esqueceram que foi Deus que te desenhou, foi Deus que te fez, foi Deus que soprou o fôlego dele dentro da sua narina, foi Deus que preparou aquele casamento maravilhoso, aquela pessoa que você tanto amou, que você jurou fidelidade, cuidar dela o resto da vida. E aí as pessoas começam a se matar, a se enfrentar e viram piores inimigos. Então, nessa noite, querido, eu quero te convidar a lembrar daquilo que o Senhor fez pela sua vida. Eu quero te lembrar que Ele te amou, que Ele te formou, que o ar que você respira veio dEle. Ele soprou o próprio fôlego de vida dentro da tua narina. Ele soprou. Você tem parte de Deus dentro de você. Não tente viver fora dessa presença. Não tente viver longe disso, que você vai morrer, você vai secar. Você vai definhar. Você vai chegar a desejar a morte, porque não tem como viver longe da presença de Deus. Não tem como viver sem a presença do Espírito Santo. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos dá espírito de mansidão quando a gente quer matar alguém. Eu digo assim, não matar de verdade. Eu digo assim, pegar alguém pelo pescoço, sabe? Aquela pessoa que te irrita assim, que consegue te tirar da linha. Sabe aquela pessoa assim que mexe com as suas emoções, que você sente vontade de pegar e chacoalhar? É o Espírito Santo que te dá calma, querido. É o Espírito Santo que te dá calma quando o seu cônjuge fala uma palavra atravessada e você não está muito bem, para você não começar uma discussão, para você não começar uma briga. É o Espírito Santo que preenche esse vazio que você tanto procura preencher no mundo, com droga, com bebida, com prostituição, com compras desenfreadas.
Eu tive um período da minha vida, e hoje eu entendo isso, né? Que hoje eu já quase que não compro mais nada. Mas eu tive um momento da minha vida que as vendedoras me amavam, porque eu entrava na loja, eu saía com a mão cheia de sacola. Se eu gostava de uma coisa, eu pegava uma de cada cor. E chegava em casa, não gostava de nada, porque não era aquilo que eu estava procurando. Eu estava procurando preencher algo dentro de mim que depois eu fui descobrir que era a presença de Deus, que era o Espírito Santo. E eu acabava dando aquelas blusas embora com etiqueta. Por quê? Porque eu queria saciar, eu queria preencher um vazio dentro do meu coração que só Deus poderia preencher. Quantas pessoas se drogam? Se drogam e a hora que passa aquilo elas choram porque elas não querem aquilo. Só que a dor que elas sentem é tão forte. A dor da rejeição, a dor de uma traição. Muitas pessoas que foram rejeitadas pelos seus próprios pais, que ouviram dos pais que não era para ter vindo ao mundo, que aquela criança era só um estorvo, um atrapalho. E essas pessoas tentam preencher esse vazio dessa paternidade. Mas, queridos, só tem como preencher com a presença do Espírito Santo. Porque você foi feito pelas mãos do próprio Deus. E não existe nenhum lugar no mundo que você vai poder encontrar a felicidade e a alegria que é estar na presença de Deus. Não tem como. É impossível, impossível você conseguir fazer isso. Eu quero compartilhar algo com vocês. Ontem eu fiquei muito feliz, mas muito mesmo. Eu tenho orado por uma pessoa Felicimar, eu quero te dizer, querida, que todos nós passamos, né, todos nós temos histórias, passados, cada um, né, com a sua história, mas eu quero te dizer que hoje você está diante de um Deus que pode apagar o seu passado, que está te dando uma folha em branco para você escrever uma nova história. Não tem como a gente viver o novo de Deus se a gente ficar ligado no passado. Existe um momento da nossa vida que a gente precisa tomar uma decisão de esquecer o que passou, perdoar o que aconteceu, para poder viver o novo de Deus. Porque enquanto passado é como se fosse uma âncora presa nos nossos pés, né? O navio, quando ele vai ancorar, ele joga a âncora lá no fundo e lá ele fica paradinho, né? Pode vir a tempestade que for e o navio ficar no mesmo lugar. Nosso passado é a mesma coisa, é uma âncora presa aos nossos pés, que nos prende lá naquela situação, naquele momento. Então hoje eu te convido a soltar essa âncora. Solta, esquece tudo. Esteja com seu coração aberto para viver tudo aquilo que o Senhor tem para sua vida. Tá bom, querida? Ontem eu fiquei muito feliz porque eu tenho intercedido e orado muito por uma amiga muito querida, já faz uns 3 anos. E ela decidiu ir para a igreja, passar pelo encontro, e ela levou o irmão que estava perdido nas drogas, morando nas ruas. E ele já tinha passado por várias clínicas de reabilitação e ele fugia, ele não conseguia se libertar. E ele decidiu passar por esse encontro. E lá na GEPAM, o nosso apóstolo tem um trabalho muito lindo, né? Ele tem uma casa de recuperação que cuida ali de pessoas viciadas, não somente do vício, mas da parte espiritual mesmo. E ele ele foi para essa casa e faz 1 mês que ele está lá, 1 mês sem droga. Ele aceitou Jesus. Dia 20 agora ele vai se batizar nas águas. E ontem o filhinho dele estava lá e ficou com ele. E ver aquela mudança daquele homem, o que Deus fez na vida dele foi algo assim tremendo, tremendo. É algo que não existe pagamento, não existe preço, não existe nada que pague. Quando nós vemos um lar sendo restaurado, uma família sendo restaurada, um pai abraçando um filho abraçando um pai,
Um casamento que estava ali prestes a ser destruído. As pessoas se amando ali novamente. E eu posso dizer para vocês com toda clareza do meu coração, com toda sinceridade, que eu amo a minha família, eu vivo um paraíso dentro da minha casa. O meu esposo é uma bênção, amo demais, os meus filhos são uma bênção. E é muito lindo isso. É muito lindo você não ter um grito dentro de casa, você não ter uma briga, você não ter uma discussão. Isso é muito maravilhoso. Eu quero compartilhar, é o rapaz de Rio Claro, Cibele, ele mesmo. Uma bênção, dia 20 ele vai se batizar. É uma maravilha. E eu quero compartilhar com vocês uma historinha que o apóstolo contou ontem no culto. E isso, assim, fez o meu coração queimar ontem, sabe? Que é uma realidade. Eu gostaria que você fizesse uma analogia da sua vida, do que você tem vivido. A sua casa é o lugar onde você mais gosta de estar? A sua família é o lugar que você gosta de estar? É com quem você gosta de estar? O apóstolo ontem falou uma história sobre Joãozinho, né? E estava lá na sala de aula e Joãozinho, a professora perguntou: alguém aqui sabe aonde fica o inferno? E Joãozinho prontamente se levantou e disse: eu sei, professora, na minha casa. Aí ela disse: como assim, Joãozinho? Como assim o inferno na sua casa? Eu falei: na minha casa, professora. Todos os dias eu chego em casa e eu vejo meu pai batendo na minha mãe. Eu vejo meu pai bêbado. Depois que ele bate bastante na minha mãe, ele bate em mim, no meu irmão. Ele fala um monte de palavrão, de nome feio. Ele deixa a gente sem comer. Então, professora, a minha casa é o inferno. Se você quiser saber como é o inferno, vai algum dia na minha casa que você vai ver. E passado lá alguns meses, a professora fez uma outra pergunta. A professora fez uma outra pergunta. E perguntou: alguém aqui sabe aonde fica o céu? Qual é o endereço do céu? E Joãozinho novamente, prontamente levantou e disse: eu sei, professora. O céu é na minha casa. Ela falou: mas como assim, Joãozinho? Esses dias mesmo você falou que o inferno era na sua casa? Como assim? Agora o céu é na sua casa. E ele falou: professora, faz 2 meses que alguém falou do amor de Jesus para o meu pai. E o meu pai se converteu. E a minha mãe se converteu. O meu pai aceitou Jesus. A minha mãe aceitou Jesus. Eu aceitei Jesus. E o meu irmão aceitou Jesus. E agora, professora, não tem mais bebida na minha casa. Agora, não tem mais briga na minha casa. Agora, professora, nós vamos aos cultos, nós oramos juntos, nós tomamos café juntos, nós almoçamos juntos. Eu estou vivendo um verdadeiro paraíso, professora, porque Jesus entrou na minha casa. Então, querido, eu quero que você faça uma analogia da sua vida, uma reflexão. A sua casa está sendo o céu ou está sendo o inferno? Como você tem tratado os seus filhos? Como você tem tratado o seu marido? Como você tem conduzido a sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? As pessoas, quando olham para a sua família, elas sentem vontade de ter uma família como a sua? Ou elas falam: Deus me livre de ter uma família como essa? Queridos, não tem como
nós vivermos os planos de Deus. Não tem como nós sermos felizes longe do Pai. Não tem como nós vivermos sem a presença do Espírito Santo. Porque a nossa essência, o nosso DNA é de Deus. Não tem como um peixe viver fora d'água. Assim como também não tem como nós vivermos longe da presença de Deus. Eu quero te convidar nesta noite a entregar o seu coração, a sua vida, o teu ser, o teu viver, a tua família nas mãos do Senhor. Para que assim Ele possa completar o verdadeiro propósito pelo qual você nasceu. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ter uma família abençoada. Você nasceu para ter filhos que te honrem. Você nasceu para ter um esposo que te honre, uma esposa que te honre. Você nasceu para viver delícias dentro da sua casa. Você nasceu para ter um lar de amor, de respeito. E isso só é possível com a presença do Espírito Santo. Não importa a maneira que você estava quando você começou a assistir essa live. Não importa se você já está com seu divórcio prestes a ser assinado. Não importa se a mala do teu filho está pronta para ir embora. Corra lá, abrace ele, beije ele, abrace teu esposo. Peça perdão à tua esposa. Conversem, deixa para lá o que aconteceu. Às vezes um motivo tão pequenininho, às vezes algo tão banal, o orgulho está aí no meio, acabando com tudo aquilo que o Senhor planejou para sua vida. Eu quero te convidar a voltar ao plano original, ao verdadeiro propósito de Deus para sua vida. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a vida para esse Jesus maravilhoso, para esse Pai amoroso, que ainda não decidiu colocar o seu coração nas mãos do Pai e gostaria de fazer isso essa noite? Lu, eu já servi a Deus, eu já entreguei a minha vida, mas me afastei, eu saí do propósito, tentei resolver as coisas pelo meu próprio braço e eu quero me reconciliar com Deus. Escreva seu nome aqui, diga eu aceito, eu quero, que nós vamos orar juntos e o Senhor vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Vou dar uns minutinhos. Nós estamos falando, eu falei um pouquinho sobre algo aqui dessa terra, né? Mas Jesus está voltando para levar a sua igreja. E o Senhor preparou uma morada para nós muito melhor que essa. Muito melhor. Muito cheia de delícias. E se o Senhor voltar e você estiver longe dele, imagina você ficar fora da Nova Jerusalém, de tudo aquilo que o Senhor preparou para você. Deus enviou Jesus para nos resgatar, porque nós já estávamos perdidos, né? E Jesus completou o plano dele aqui na terra e ele disse: eu vou para o Pai, mas eu deixarei o meu Espírito Santo para estar com vocês, para consolar vocês, e em breve eu voltarei para buscar a minha igreja. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. A igreja dele não são as paredes, não são os templos, somos nós. Oi, Adriana, glória a Deus, querida, glória a Deus. Quero te dizer que nesse momento está acontecendo uma festa lá no céu. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. A sua vida vale muito, 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 muito. O Senhor te ama e Ele tem plano de bênção para a sua vida. Nós vamos orar para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Vou dar mais uns segundinhos para ver se mais alguém aceita, para que a gente possa juntos fazer essa oração de entrega. E nós vemos que a cada dia, né, a volta do Senhor se aproxima. Tudo isso que está acontecendo, né, são os sinais, né, dos últimos tempos. E o Senhor vai voltar e a Bíblia nos diz que vai ser como um piscar de olhos.
né? Nós vamos estar dormindo, trabalhando, andando e vai ser um piscar de olhos, o Senhor vai levar a sua noiva. Que nós possamos estar preparados para esse dia com as nossas vestes brancas. Oi, Jéssica, meu amor, lindeza, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Acho que só a Adriana, né? Glória a Deus pela sua vida, querida. Coloca a sua mãozinha no seu coração, anote essa data em algum lugar, que hoje o Senhor tá te pegando no colo. Oi, Dai, meu amor. Hoje o Senhor tá te pegando no colo e Ele quem vai te ajudar a resolver todos os seus problemas, as suas angústias. Você não está mais sozinha. Ele vai retomar o propósito inicial que Ele tem para a sua vida. Amém? Coloca a mão no coração, vamos orar juntas. Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados. E te peço, por favor, escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda a não errar mais, a não pecar, a viver uma vida segundo o teu querer, o teu propósito. Eu te reconheço e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Muito obrigado, Pai, por ter morrido em meu lugar para me salvar. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Cuida dela. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Boa noite, César. Graça e paz. Deus te abençoe. Oi, Mi. Vamos orar pela sua família. Pai, apresento diante de ti a vida da Michele, Luiz, a Ana, Maria, Anthony, Guilherme, em nome de Jesus. Que o Senhor venha entrar com provisão, venha cobertar essa família, colocando amor, união. Que o Senhor venha colocar da tua presença sobre a vida deles. Que eles tenham um lar restituído, abençoado, em nome de Jesus. Que nenhum mal chegue até a vida deles, em nome de Jesus. Queridos, quero convidar vocês à nossa célula presencial amanhã não, quarta-feira, às 20 horas, Rua Moacir Fanelli, número 23, Parque Novo Mundo. Eu prometo que eu vou levar bolo para vocês, tá? Fiz um bolo domingo, todo mundo amou, e quarta-feira eu vou levar na célula para quem for na célula. A torta de calabresa. Dirceu, eu vou fazer torta de calabresa com azeitona, tá bom? Estão todos convidados a participar conosco, a nossa célula presencial. Boa noite, Érica, graça e paz, meu amor, tudo bem? Célula presencial, quarta-feira às 20 horas. Culto da família, domingo, às 9 horas da manhã, aqui em Limeira, Rua Moacir Fanelli, número 23, Parque Novo Mundo. Em Mogi Guaçu, quem for morar mais próximo de Mogi Guaçu, culto domingo à noite às 18 horas. Amém? E se você tiver o desejo no seu coração de se batizar, nós teremos batismo dia 20 lá no Engedi, que é a casa de recuperação. Se você quiser conhecer o trabalho que a igreja faz, o trabalho social, dia 20, parte da manhã, teremos o batismo lá. Lu, quero me batizar. Me chama aqui no privado que eu explico para vocês certinho, tá bom, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma semana abençoadíssima, que o Senhor visite vocês com ideias criativas. Que o Senhor visite vocês com ideias criativas, que vocês sejam tomados por amor, por graça, que vocês possam sentir compaixão em seus corações. Quando você encontrar com alguém que estiver passando por dificuldades, que você possa ter uma palavra de conforto, uma palavra de amor, um abraço carinhoso, um sorriso gostoso que mude o dia da pessoa. Que por onde você passar, você possa carregar a luz do Senhor e fazer a diferença na vida das pessoas. Que o Senhor te visite com paz, com amor, com tranquilidade. Que o Senhor encha a sua casa de união. Que a presença do Espírito Santo esteja em seus corações todos os dias, em nome de Jesus. Que o Senhor dê um comando aos seus anjos para te livrar de todo mal, que Ele te livre de negócios errados, que Ele te livre de acidentes, de assaltos,
Que Ele livre os teus pés, que você não vacile, que você não caia, que você não tropece. Em nome de Jesus. Que Ele te cubra de saúde, que nenhuma enfermidade chegue até a sua casa. Que o Senhor livre os teus filhos de todo e qualquer tipo de vício, de todo e qualquer tipo de pornografia, de pedofilia. Que o Senhor os proteja. Em nome de Jesus. Eu amo vocês. Até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Se Ele não voltar antes. Se Ele voltar antes, a gente se encontra lá no céu. Amém? Beijo no coração de vocês, amo vocês, que o Senhor abençoe vocês de uma maneira poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus.